Muito bem, então eu gostaria que você assistisse rapidamente esse vídeo. O problema da Assembleia de Deus é não ter uma teologia própria. A Assembleia de Deus não tem teologia. A Assembleia de Deus segue teologia americana. Eles trazem um montante de teologia que eles acham que é bom, e aí eles montam a chamada teologia sistemática, né? Que é lá. Você pega lá a teologia lá, soteriologia, paraquetologia, cristologia, aí tem um monte de coisa lá que, cara, tem Assembleia que não sabe nem o que é aquilo. É verdade. Tem Assembleia que não consegue defender o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. Que os caras assim, não, mas lá é glossolalia. Os caras não sabem nem o que é glossolalia. Tem lá, glossolalia e xerolalia. Tá? Os dois estão lá, em Atos 2. O cara não consegue defender a fé dele. Aí, quando você fala alguma coisa que pra ele é assustador, que pra ele que não foi ele que descobriu, aí a mania deles é te chamar de herege. Que o Brasil, aqui tem uma onda aqui. Tudo que você falar que o cara não concordar, você é herege. Você é herege. Pois bem, nesse vídeo, o comentarista, que é famoso aí nas redes sociais, famoso na internet, por falas polêmicas, porém, às vezes as pessoas que querem ser polêmicas nem sempre são honestas, né? E há muita desonestidade. Costumo dizer também que hoje em dia, nesse advento dos podcasts, da produção de conteúdo, as pessoas acabam falando de temas que elas não são exatamente autoridade, mas falam com um tom de autoridade. Por quê? Porque precisam passar essa imagem. Precisam mostrar que tudo aquilo que eu falo com conhecimento de causa, eu sou autoridade, portanto a minha opinião é relevante. E é mais ou menos assim que a gente vê camaradas como esse aí, ou como esse outro aqui, dá uma olhadinha aí. A Assembleia de Deus não tem uma doutrina pentecostal. Não tem uma doutrina pentecostal? Qual é a doutrina da Assembleia de Deus, então? Pois bem, tá na mesma linha, mas eu não vou discutir especificamente esse segundo aí, que é o Marco Feliciano, vou discutir o primeiro. Então, às vezes, a gente vê nesses podcasts, nessas entrevistas, nessas conversas teológicas, nesses debates, nós vemos pessoas falando bobagem com muita convicção. E eu costumo dizer que alguns deles até são mais convictos ainda quando eles estão falando bobagem. Para quê? Para não mostrar que aquilo ali de fato é bobagem. Mas vamos lá, a afirmação dele inicial é que a Assembleia de Deus não tem uma teologia própria. Pois bem, essa afirmação ela é problemática já no seu pressuposto inicial. O que é ter uma teologia própria? Então quer dizer que toda denominação precisa ter uma teologia própria. Mas o que é uma teologia própria? Teologia própria no sentido de que é exclusiva dela e somente ela crê e somente ela define a fé desta forma? Bom, aí nós teríamos uma seita, porque as seitas são caracterizadas por isso. A seita ela é chamada de seita por quê? Porque o que ela defende, o que ela ensina, não é defendido e ensinado por outras religiões que são semelhantes, outras religiões cristãs, por exemplo. Ela é única e exclusiva, por isso que é uma das principais características de uma seita. Então, o que nós defendemos e ensinamos, somente nós fazemos isso. Então, isso é ter uma teologia própria? Se isso é ter uma teologia própria, é bom que a Assembleia de Deus não tenha. Agora, quando a gente fala de teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, a gente tem que entender que nenhuma igreja cristã tem de fato uma teologia própria e exclusiva. Por quê? Porque não é assim que a coisa funciona quando falamos de teologia. Uma teologia sistemática, e ele vai dizer de forma pejorativa, que a Assembleia de Deus pega pontos ali, junta e cria uma teologia sistemática. Mas toda teologia sistemática é assim. A menos que você, de fato, vá desenvolver do zero, única e exclusivamente, uma teologia própria, que não tem paralelo com nenhuma outra, coisa que nem o autor da frase faz ou fez. Eu não vi uma teologia sistemática própria dele, por exemplo. Não tem. Então, como é que funciona a questão da teologia? A teologia, desenvolvida durante a história pela igreja, ela foi sendo acumulada. Então, todo o conhecimento teológico, todas as discussões, todos os concílios que trataram de teologia, das definições da fé definidas nas Escrituras, com o tempo eles foram aprimorando, foram melhorando, foram desenvolvendo com mais profundidade, foram dando um acabamento melhor. E surgiram o que hoje nós temos como as grandes teologias sistemáticas. E a teologia sistemática, por mais que você tenha ela dividida ou publicada de forma
personalizada, vamos usar assim. Por exemplo, eu tenho a teologia sistemática de Schaeffer, eu tenho a teologia sistemática de Rhodes, eu tenho a teologia sistemática de Strong, né? Por mais que alguém tenha, né, juntado ali os temas, as definições que ele juntou não são propriamente dele, não eram propriamente dele, eram coisas que ele pegou, que outras pessoas já ensinavam, na qual ele acreditava de forma semelhante. Portanto, hoje, em 2026, você não vai ver alguém ou um grupo, uma denominação, trazendo uma teologia absolutamente única e própria, que não tenha pegado, né, declarações, afirmações e definições que outros no passado já fizeram e que deixaram. Então a teologia, ela consiste exatamente nisso. Quando você vai pegar todos os pontos da teologia, todas as matérias ensinadas em teologia, você vai pegar não a tua única exclusiva opinião ou única exclusiva opinião de um grupo fechado de uma denominação, mas você vai pegar, né, no acervo deixado, no legado deixado pelas grandes mentes que foram usadas por Deus para definir os termos, né? E você vai, então, manter uma certa coerência com aquilo. Agora, qual que é a grande diferença na questão da Assembleia de Deus? E aí entra na segunda fala, que é a fala do Marco Feliciano, falando sobre a Assembleia de Deus não ter uma teologia sistemática. E ele faz uma justificativa por causa das raízes e tal. Isso também não é verdade. A Assembleia de Deus, ela tem uma teologia sistemática e você tem muitos expoentes, muitos teólogos de envergadura, né, de relevância, falando e fazendo as definições, né, estabelecendo qual que é a fé pentecostal, partindo do princípio do movimento da Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa até os dias atuais. É bem verdade que o pentecostalismo moderno, ele nasce a partir do momento, e se estabeleceu historicamente, o movimento da Rua Azusa como ponto de partida, só que o movimento da Rua Azusa não nasce na Rua Azusa. A gente tem teólogos que vieram antes desse movimento, que já deram as bases e as definições, e depois, a partir então do movimento, do avivamento, começa-se a criar, né, uma teologia pentecostal, com base nessa perspectiva mais moderna. Só que manifestações e definições pentecostais ou pneumatológicas, né, elas já foram feitas e nós temos registros e experiências pentecostais, né, que podem ser atribuídas, né, a essa referência pentecostal durante toda a história da igreja. Então, o carisma, ele esteve presente, né, o pneuma, o espírito, ele esteve presente durante toda a história da igreja. Agora, a sintetização da teologia especificamente pentecostal, ela nasce lá no movimento da Rua Azusa. Só que do movimento e depois do surgimento das Assembleias de Deus até os dias atuais, nós temos muita água correndo debaixo dessa ponte. Nós temos muita discussão, nós temos muita definição. É bem verdade que durante muito tempo houve uma certa confusão em relação ao que de fato estava acontecendo. É muito aceitável entender isso, afinal de contas, você tem um movimento de declínio espiritual muito grande e a partir de um ponto específico você tem, um reavivamento da parte de Deus. E aí você tem uma manifestação, um derramar, um mover, melhor dizendo, extraordinário. E as pessoas, e é claro que nascem em classes mais baixas, intelectualmente falando, essas pessoas, elas tiveram dificuldade de entender, elas demoraram tempo para entender o que estava acontecendo, o que de fato era aquilo ali, como de fato entender, como de fato estabelecer uma regra, uma norma ou uma ordem no meio de todo esse movimento. E aí você tem literatura mostrando que muitas variações que saíram do avivamento da Rua Azusa, elas acabaram indo para caminhos muito estranhos, muito problemáticos, muito teologicamente instáveis, né, e até mesmo reprováveis. Por quê? Porque eles não sabiam. Então, a partir da tentativa em erro, podemos dizer assim, através até mesmo da resposta dada às aberrações que surgiram, e a aberração surge em
todo momento da história, nós sempre tivemos aberrações quando a gente fala de interpretação e aplicação e pregação da Bíblia, e até mesmo da vivência bíblica, nós sempre tivemos, e sempre houve uma resposta da igreja, vindo da parte de Deus, para colocar ordem nisso. E podemos dizer que o pentecostalismo ainda está colocando ordem, e depois, né, mais recentemente, com o neopentecostalismo, mais há a necessidade do pentecostalismo real se manifestar, né, dos pentecostais clássicos se manifestarem e estabelecerem as normas e dizer, olha, a gente vai até aqui, né, o que a gente faz é isso aqui, o que a gente crê é isso aqui. Então é importante, mas isso está acontecendo, né? Afirmar, por exemplo, que a Assembleia de Deus não tem uma teologia pentecostal, isso é de uma ignorância e de uma desonestidade absurda, por mais que você faça todo um arranjo de argumento para tentar justificar isso. Isso é absurdo, porque existe sim teologia sistemática pentecostal produzida dentro da Assembleia de Deus e até mesmo fora dela. E isso é de uma profundidade muito grande, de uma relevância muito grande. Então, tanto a afirmação de que a Assembleia de Deus não tem uma teologia própria, ela é falsa e ela é equivocada, quanto a afirmação de que a Assembleia de Deus não tem uma teologia pentecostal. Isso também é falso e é equivocado. Eu tenho, por exemplo, a Declaração das Assembleias de Deus, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Isso aqui não é a teologia da Assembleia de Deus, mas isso aqui são os pontos principais daquilo que a Assembleia de Deus defende. Portanto, dizer que a Assembleia de Deus não tem uma teologia está errado. Ela tem, né? Ela tem. Aqui é o ponto de partida. Por quê? Porque aqui nós temos as definições básicas da fé, né? Uma declaração de fé, ela não é exaustiva. Ela vai trazer os pontos principais de cada uma das matérias da teologia, daquilo que se crê. Então está aqui, a Assembleia de Deus ela tem definições claras acerca de cada assunto da teologia. A Assembleia de Deus ela tem uma definição daquilo que ela crê. Pronto, portanto, há uma teologia. E na questão dos conteúdos, a gente tem que deixar bem claro. Eu tenho aqui, por exemplo, né, Teologia Sistemática Perspectiva Pentecostal, né? Então aqui nós temos definições pentecostais da fé, né, que são algumas discussões acerca daquilo que se crê dentro do pentecostalismo. E também tenho, aqui pela editora Thomas Nelson, a Teologia Sistemático-Carismática, que também é uma teologia sistemática que parte do princípio da pneumatologia, né? É como se você olhasse todas as escrituras e as definições da fé que estão nas escrituras usando os óculos do pentecostalismo, né? Dessa visão pentecostal. Então, existe matéria, e existe sim conteúdo sólido que é defendido e ensinado dentro das Assembleias de Deus. Então, essa afirmação, a Assembleia de Deus não possui, ela é falsa, ela é mentirosa. Segundo ponto, ele vai dizer que a maioria das pessoas não sabem, ou dentro da Assembleia de Deus as pessoas não sabem o que é soteriologia, o que é pneumatologia. Bom, aqui já é outra coisa. Uma coisa é você dizer que a Assembleia de Deus não possui uma teologia sistemática, ou uma teologia. Outra coisa eu vou dizer que as pessoas que estão na Assembleia de Deus, na sua maioria, não sabem definir, não sabem essas definições. Bom, aí você tem um ponto, mas isso não tem nada a ver com o ponto inicial. É bem verdade que dentro do pentecostalismo brasileiro, dentro das Assembleias de Deus, nós temos sim um histórico muito ruim no quesito teologia. Durante muitos anos, se desenvolveu e se consolidou a ideia de que a teologia ela é ruim, que a teologia ela esfria, né? Maximizado na interpretação absolutamente equivocada daquele texto que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E isso não é apenas uma interpretação popular dentro das Assembleias de Deus. Não, essa é uma interpretação ratificada por teólogos pentecostais da Assembleia de Deus do passado, né? O Emílio Conde, que é considerado um dos grandes escritores dentro da Assembleia de Deus brasileira, ele defendeu essa ideia, né? Ele fez essa dicotomia entre teologia como estudo e espírito como fogo, né? Então você tem
a teologia que é meramente uma coisa que luta em oposição com o espírito. Isso foi criado, foi desenvolvido e tem literatura que mostra o anti-intelectualismo que foi desenvolvido dentro da Assembleia de Deus durante a história. Então você tem literatura que comprova. E isso é uma nódoa, né, que nós estamos tentando reverter, mas ainda sofremos muito com essa herança, né? Inclusive eu escrevi um livro, Adultos Não Bebem Leite, que trata especificamente desse assunto, né? Porque aconteceu durante a história o que nós chamamos de glorificação da ignorância, tratar a ignorância como virtude, né? Aquelas frases que a gente ouvia, mas os antigos não sabiam nem ler nem escrever, mal sabiam ler e Deus usava eles poderosamente. Aí eu mostro aqui no livro que, apesar deles terem essa condição, né, intelectual muito limitada, Deus não os usava por causa disso, os usava apesar disso, né, e que não é isso que nós devemos copiar, são as outras qualidades de fato e virtudes que eles tinham, porque a ignorância não era uma delas. Inclusive eu abordo, né, os prejuízos que foram causados por causa, né, de você ter muita piedade, muita devoção, muita espiritualidade, porém não ter um desenvolvimento intelectual para ajudar e compensar as coisas. E aí você tem interpretações individuais, aplicações equivocadas, né? Legalismo muitas vezes, tá? Então eu trato sobre isso. Então o segundo ponto que ele vai falar, dizendo que mas as pessoas não sabem definir, beleza, mas isso não é porque a igreja não tem uma teologia. A igreja tem uma teologia. A igreja tem, na sua maioria, 2 cultos de estudo por semana. Você tem um na quinta-feira, na maioria, e um no domingo pela manhã, que é a escola bíblica dominical. E também você tem, né, cursos teológicos dentro da Assembleia de Deus. Você tem curso de formação teológica, curso de capacitação de obreiros. Então a teologia não é o problema. Falta de teologia não é uma realidade. O que há muitas vezes é falta de interesse, falta de vontade, falta de comprometimento, falta de disposição, falta de disciplina nos estudos de muitos cristãos, muitos deles ainda afetados por ideias que ainda ecoam pelos púlpitos dizendo, teologia não precisa, isso aí é ruim, isso aí vai te deixar, sei lá, frio, né? Teologia esfria. Então, muitas pessoas, por causa dessa cultura anti-intelectual, teologicamente falando, acabam até hoje sofrendo as consequências disso. E essas pessoas, de fato, por mais que estão aí há 20, 30 anos na igreja, se você falar para ela e perguntar alguma coisa, até mesmo de coisas fundamentais da fé, eles não sabem responder, não sabem identificar. Então esse segundo ponto, ele está correto, mas ele não está correto se ele é consequência do primeiro, dizendo, porque a Assembleia não tem uma teologia, as pessoas não sabem. Não, a Assembleia de Deus tem uma teologia, as pessoas não sabem porque muitas delas não estão interessadas. E esse é um problema. Terceiro ponto que ele vai falar, ele vai dizer que então tudo aquilo que a gente desconhece é heresia. Né? Isso não é verdade também. Né? As heresias são heresias e existem fundamentação teológica para mostrar o que é heresia e o que não é heresia. Então, olha só, claro que quando a gente fala de afirmações e ataques, a gente tem que saber que o mundo é muito grande, o Brasil é muito grande e a internet deu voz para todo mundo. Então você pegar um vídeo lá aleatório de alguém de forma completamente equivocada atacando alguma coisa sem ter conhecimento nenhum, isso é fácil de achar, né? Porque mesmo aqueles que não são interessados em estudar, mesmo aqueles que não têm interesse nenhum de fazer um curso teológico sério, né, dedicado e falar com uma fundamentação melhor, eles estão também na internet, estão falando bobagem, estão falando besteira, mas a gente não coloca então essas pessoas como os representantes da Assembleia de Deus, assim como eu não pego um mau pregador e coloco como representante dos pregadores, eu não pego um mau ensinador e coloco ele como representante dos ensinadores. Tem ensinadores bons, tem pregadores bons. Então o problema não está na teologia e não está nas pessoas. Algumas pessoas são problemáticas, mas elas não podem serem utilizadas para você pintar um quadro geral de uma coisa que não é verdadeira, tá bom? Então esse vídeo é apenas para falar um pouco sobre esse assunto, né? Não é verdade que a teologia, que a Assembleia de Deus não tem uma teologia. Não é verdade que a Assembleia de Deus não tem uma teologia pentecostal. Quem fala isso, fala somente para lacrar e chamar atenção.
Só isso, e mostrar que é o cara. É só isso, nada além disso. Não tem interesse intelectual honesto nenhum nessas afirmações. Valeu, pessoal.